Atenção, hein? Eu sei tudo sobre você. Eu tenho seu nome, tenho seu e-mail, tenho seu CPF, sua data de aniversário, seu gênero, a cor da sua roupa, mas mesmo assim, não consigo te vender nada. É verdade o que dizem por aí, que ter o dado não significa ter inteligência, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Estou aqui com o meu parceiro de banca, Robson Delfiol, seja bem-vindo. Fala aí, meu amigo. Jesus. Vem aí, Jesus in Tech. Cara, essa hashtag tá pegando, meu. Todo mundo já sabe, cara. Não Tá se na hora fala de de você outra lançar coisa. esse podcast. Está chegando aí, muito em Chegou, breve. veio, é ele. E quem tá com a gente aqui? Estamos aqui com dois especialistas em dados e inteligência, meus amigos Denis, Vini. Sejam bem-vindos, meus caros. Como chegam? Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui, dividindo essa bancada. Vamos ver o que nos aguarda aí nos próximos minutos, na próxima hora. Show de bola. E aí, Vini, Bom conta dia, nós. pessoal. Bom dia. Muito legal estar aqui. Tô empolgado aqui. Bela manhã de sexta-feira. Vambora. Show de bola. Cara, bacana. Eu fico muito feliz de receber o pessoal da Just aqui, cara. A gente já ensaiou essa parceria uma série de vezes, né? E finalmente ela saiu do papel e agora a gente está construindo um curso em conjunto. É verdade, né? É um casamento, né? Toda parceria é um casamento e precede uma sociedade também, né? É, tem uns casamentos que dura pouco, né? Mas essa aí vai durar bastante. Pô, É bastante, pô. Essa história é longa, pô. É longa, a gente namorou muito, cara. É isso. É, eu e o Denis ali na sala de reunião. Opa, isso fica para outro podcast. o horário não deixa. O horário não deixa. Ô, Denis, vamos falar um pouco do curso, né? Eu queria também discutir com o Vini aqui. Mas antes, cara, dá uma palhinha ali. Por que CRM e por que inteligência para esse curso? Acho que CRM, assim como a moda vai e volta, né? CRM, acho que quando eu tinha lá meus 15, 20 anos de idade, comecei a trabalhar com tecnologia, com dados, CRM era uma pauta muito forte, né? Banco, seguradora, telecom, grandes empresas tinham o CRM como seu centro de inteligência ali do consumidor e era em cima dele as suas diversas estratégias de venda, aquisição e tudo mais. Acho que veio as mídias digitais, as mídias de performance. Eu lembro de em algum momento, em alguma empresa, estar lá cheio dos meus algoritmos, modelos estatísticos para disparar na época e-mail marketing, que ainda tinha uma conversão enorme, SMS chegando com força, e vem ali o Facebook, por exemplo, uma mídia de grande volume, vendendo logout do Facebook. Olha Todas as só. agências comprando logout do Facebook. Eu ali pensando, cara, mas eu tenho uma inteligência de 4, 5 modelos estatísticos para falar certo para a pessoa certa e vende mais uma página de logout, a header do YouTube. É. Então as mídias digitais entraram com uma força em massa muito grande. Uhum. E acho que o CRM acabou ficando um pouquinho de lado, uma área de disparo, uma área de comunicação, às vezes de uma disciplina até antiga. E depois que essas mídias entenderam que esse disparo em massa também precisa ser contextualizado, personalizado e tudo mais, o CRM volta para um protagonismo muito forte e com um volume de dados muito maior do que só os transacionais que existiam antes, né? Hoje a gente fala dos transacionais, dos dados não transacionais, então acho que o CRM tá em pauta aí, as empresas que estão colocando ele como centro de inteligência estão colhendo bons frutos aí, acho que é pouco disso. E uma coisa louca, cara, mas louca mesmo, que para mim faz muita diferença, né? As pessoas não entram no detalhe dos conceitos, né? Uhum. Então, quando a gente fala CRM, talvez você que está assistindo um podcast e não sabe exatamente o que a gente está falando, você está imaginando que é aquele sistema onde você registra as vendas, né? Mas não é isso, é uma estratégia de relacionamento com o cliente, É uma metodologia, né? né? Eu- É eu- muito mais do que um sistema, né? Eu digo mais, esse C, né, do CRM, que é Customer, né, Relationship Management, para mim é Relationship Manager, é o relacionamento com o consumidor. Às vezes ele Perfeito. nem é seu cliente mais, ele é o consumidor que está ali influenciando um possível cliente seu no futuro. Então essa gestão de relacionamento eu acho que é o core hoje, que está por trás, ou deveria estar por trás de tudo que é estratégia de vendas, relacionamento, enfim, da empresa. É E o claro. ponto, e o ponto que é muito interessante assim nos dias de hoje é que a gente tem um volume muito grande de informação. Até o André começou falando, eu sei o seu e-mail, eu sei o seu nome, eu sei tudo sobre você. E na verdade isso é um grande desafio, porque na medida em que a gente tem um volume muito grande de informação, eu tenho que ter clareza de qual informação importa para mim de fato, qual informação ela tem realmente uma correlação com o meu resultado de negócio que eu estou buscando. Então, essa visão de você ter muitos dados aqui pode acabar virando uma armadilha gigante, né? Porque eu vou usar o dado correto, qual que vai ter
impacto de fato, né? E, cara, tem um negócio, né? A gente tem um tal de marco civil da internet, né? Que lá na época, não sei exatamente quando, mas eu acho que tem uns 6 ou 7. 2014. 2014? É, 12 anos já de É. Marco Civil. Feliz 12 anos. aniversário, Marco Civil. É, ele já é um adolescente, né? É. Ele definiu lá o PI e o PII, né? Que são os dados que identificam e não identificam a pessoa, né? E isso tem muito a ver com o que a gente está vendo agora nas inteligências artificiais, né? Ou seja, nos GPTs, nos Geminis, você tem dados do indivíduo sendo produzidos, mas tem dados que já estão disponíveis, né? Sim. Que é basicamente onde você navega, todos os sites, todos os aplicativos e tal. E isso tem um grande impacto agora também, na minha visão, em como as empresas vão usar a inteligência artificial para se relacionar com os consumidores ou com os clientes, né? E aí, cara, seria legal, Vini, talvez você trazer um pouquinho dessa sua visão aí, né, de que o CRM era uma coisa mais isolada, agora o CRM, em termos de estratégia, ele ampliou seus canais, né? Então eu tinha e-mail, como a gente falou, aí entrou as redes sociais, aí entrou o WhatsApp, né, que hoje talvez é a maior rede social do Brasil, e depois agora vem as outras. E as Ah. outras, os chats, né, os Geminis, os GPTs, não são redes sociais, né? São ferramentas conversacionais de pesquisa, mas também de geração de texto, de geração de imagem, e a empresa do outro lado, né, quer aprender como usar essas ferramentas para o CRM, né? Comenta um pouco aí, cara, como é que está vendo essa questão do CRM aí nesse ambiente de dados de IA, e talvez comenta um pouco, tá, eu tenho um monte de dados, mas eu não sei se eles são limpos, se eles são sujos, eu não sei se dá para usar, se não dá para usar. Como é que é isso aí? Tem um ponto que acaba sendo muito recorrente, que são estratégias que sempre foram muito relevantes, no sentido de você conseguir ter uma estruturação que centralize essas informações. Então, eu tenho uma série de novas fontes entrando, então eu preciso ter clareza de como que eu consigo conectar elas, de repente identificar uma chave primária. Isso é uma coisa que todo mundo que trabalha com dados há muitos anos já tem essa clareza sobre isso, e isso não mudou, isso continua sendo relevante. Ô, cara, deixa eu falar um negócio. Chave primária. A gente tem um curso lá na Builders que a gente fala da estruturação de um data lake, explica o que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira. Curta lá, faça esse curso. E essa disciplina ainda sou eu que dou aula lá. Aí, ó. Vem aí. Que, Vem que aí. gancho, hein? Que gancho. É. Olha só isso, Você viu nem como estava combinado, Bola hein? Olha pingou, só. bola pingou, É o chuta. meu cérebro neurodivergente aqui conversando com o seu. Bom, muito bom. Então, Continua, assim, por favor. esse mesmo caminho, ele precisa continuar sendo seguido, né? Da gente conseguir ter condição de centralizar essas informações e aí conseguir identificar de que maneira que eu, né? E vão mudando de fato, né? Antigamente você tinha o SEO, que era para otimizar Sim. a busca aqui através de palavra-chave, hoje você tem o GEO, que é para Generative Engine Optimization, né? Uhum. Então, isso vai só ampliando, né? Então você precisa ter condição de conseguir conectar todas essas informações aqui através de uma chave, através de um caminho que possa se relacionar. Eu acho que a gente venceu aqui a discussão e você vai assistir o curso, obviamente, você vai entender um pouco mais do mito da ferramenta, né? Mas a gente não está falando de uma ferramenta, certo? A Não, gente está falando de uma estratégia estratégia. de relacionamento com o cliente. Nesse contexto, Denis, e é um pouquinho do que ele está falando, talvez, a gente tem aí os dados, né? Dados, vamos chamar da empresa, dados da pessoa e dados sintéticos, né? Dados produzidos pela inteligência artificial nesse contexto da interação, né? Eh, cara, como fazer a gestão dessas coisas? Porque o das pessoas, tudo bem, tá lá no celular do cara, são informações pessoais dele, né? Alguns são dados sigilosos e tal. Os dados da empresa é dela mesma, então ela pode até fazer o que ela quiser, só cuidado com a legislação. E agora tem esse outro dado que é de quem, né? O sintético, O né? Ou sintético. produzido por IA, que Ou não tem produzido dono, por né? IA, que não tem. E aí, É. como que isso impacta o CRM? Eu acho que tem uma, de novo, né, pensando no CRM como estratégia, né, e não como ferramenta, que eu acho que é a forma como tem que se pensar, toda a parte de dados e estruturação de dados, ela é uma das primeiras camadas que precisam ser estruturadas, né. Hum. A gente lá na Just acaba conversando com muitas empresas que chegam para a gente, né, eu quero colocar uma IA no ar, né, para fazer determinada coisa. A gente, perfeito, vamos lá, deixa eu entender como estão seus dados. Putz, não tem nada estruturado. Então, calma aí. Então, a pessoa chega com o briefing, quer uma IA e recebe uma proposta de, calma aí, arquitetura, engenharia de dados e tudo mais. E por muito tempo, e aí as ferramentas de data viz são responsáveis por isso, não culpadas, mas responsáveis, elas deixaram muito bonito, né, o visual do dado. Só que por trás, uma desorganização tamanha. Só que você conseguia dar um tapinha ali, mostrar o dash
bonitinho ali na frente, mas por trás um monte de cheat, planilhinha e tudo mais que você manipulava. Quando vai para IA, não dá para fazer essa manipulação por trás. Então, a arquitetura, a engenharia, o tratamento, a validação do tipo da informação que você está recebendo, o data quality em cima disso, ou você tem ele bem feito, ou você não chega lá na frente, né? Na minha faculdade, 20 anos atrás, um professor falava para mim, nada mais é que, né, quando a gente fala de dados, inteligência de dados, qualquer plataforma nada mais é do que um moedor de carne. Se você colocar uma carne de primeira qualidade, do outro lado, carne moída de primeira qualidade. Se você colocar porcaria desse lado, vai sair porcaria, né, moída do outro lado. E quando a gente chega na IA, é isso, acho que tem uma estrutura ali por trás que é importante. Levando para a estratégia de CRM isso, aí você está levando a tua informação, a tua marca, a tua empresa, teu produto, teu serviço, tanto faz o que você está ali oferecendo para o teu consumidor, né? Seja ele B2B, B2C, ambos os casos resolve. Então você precisa tratar essa informação, ter o quality dela perfeito para que você faça ali a tua offer, o teu plano de engajamento, o teu plano de nutring dessa pessoa, o teu plano de venda, de hard sell, de retenção, com a informação correta dentro de casa. Então, a arquitetura precisa bem feita, a IA entra modelando isso e processando isso muito rápido, dando direcionamento, contexto, personalização para a mensagem. O que eu acho que a gente cansa de ver nos LinkedIns aí, eu vejo muito a personalização agora pode ser o one-to-one, né? Você tem esse conceito, né? E que eu coloco, às vezes, para mim, assim, ela pode ser, custa alto esse processamento. Uhum. Pergunta se ela precisa ser tão É. one-to-one assim, né? Em alguns casos, com certeza, e tem empresas que tá gastando demais para né, o tiro de canhão ali Sim, para acertar um a mosquito. formiga. É isso aí. E, cara, tem uma coisa interessante, a gente não falou muito sobre isso, mas no passado eu vou confessar aqui, né? Eu já trabalhei com marketing digital. Denúncia. Quando ainda a turma estava aprendendo o que que era o Facebook, né, eu já trabalhava com marketing digital. E eu fui numa reunião num banco, eu não posso falar o nome do banco aqui, né, obviamente, mas é um banco grande, antigo e tal, e lá numa reunião do conselho, porque a gente estava discutindo uma campanha lá de R$ 500.000, né, que pra época era muito dinheiro no marketing digital. E aí o presidente do banco falou assim: "Não, mas por que que a gente vai fazer marketing digital? Nós temos um ótimo cadastro de clientes, né, a gente tem mais de 40 anos de cadastro de clientes". Aí eu virei para ele e falei assim: "E quantos dos seus clientes estão vivos?". Aí ele: "Mas como assim?". Eu falei: "Ah, tem 40 anos de cadastro, legal, mas quantos estão vivos? Quantos mudaram o e-mail? Quantos mudaram de endereço? Quantos mudaram de telefone celular? Quantos casaram? Quantos separaram?", né, "Você tem essa informação?". "É, não, veja bem, não tenho". Eu falei: "Então espera aí, então calma aí que sua base de dados está provavelmente muito atrasada ou degradada, né". Uhum. Que eu queria discutir isso aqui, né, um pouquinho dessa questão da recência, da frequência, do valor do dado, ele é relativo, Total, né. E total. aí muitas empresas talvez não sabem como lidar com isso, né. E o que nós vamos falar disso no curso, né. É um spoiler aí para você que está assistindo o podcast. Vem aí. As estratégias de atualização cadastral, elas precisam ser always on, né, não é uma estratégia de atualização cadastral, atualizou a base e aquilo está resolvido, muito pelo contrário, né, ela precisa ser contínua e cotidiana. Você falou de vários exemplos de B2C, né, do consumidor final e para o B2B, né, porque as pessoas mudam de cargo, mudam de emprego, mudam de função. A empresa do B2B sofre muito com a atualização cadastral. "Ah, eu tenho 1000 empresas mapeadas no meu CRM". Com quem você fala lá? "Ah, eu falo com fulano", liga para ele, fulano não trabalha mais lá, Uhum. fulano mudou de cargo, mudou de posição, com quem você fala agora? Então as estratégias de atualização cadastral, elas são extremamente importantes. E quando você faz a aplicação de modelagem, né, o recência, frequência, valor, que foi comentado, o RFV, você define a prioridade. Quanto aquele cliente vale para mim? Né? Quanto aquele cliente pode valer para mim no futuro, um lifetime value desse cliente? E essas estratégias vão ser tratadas no curso. Como aplicar isso e como a gente monta estratégia de relacionamento com esse cliente, com esse consumidor, com esse B2B, em cima dessas modelagens. Ô Vini, eu posso te cortar, cara, que eu quero contar uma coisa que veio na cabeça, eu tenho que falar essa. De novo, na época que eu trabalhava com marketing digital, né, eu criei um robô, cara, que é muito louco, né. Você consegue perceber padrões se você analisar o comportamento das empresas e das pessoas. As empresas são feitas por pessoas, né. E aí, cara, assim, lógico, eu queria vender, né, como o diretor geral e você está nessa posição, você tem que olhar para o mercado e falar: "Tá, mas qual cliente está melhor para eu fazer a venda, né?". Eu descobri um padrão que você deve conhecer, que é o seguinte: toda vez que a empresa troca a diretoria de marketing, vai Ah, ter uma abertura para fornecedor, né. Talvez já venha as cartas marcadas também, porque isso também acontece. normal, sim, Mas faz sempre parte. abre a oportunidade de, sei lá, fazer uma venda. Então, criei um robozinho no LinkedIn, na época que ninguém falava disso ainda,
que eu fazia uma leitura de algumas empresas de tempos em tempos e ficava vendo se trocou o diretor de marketing. E toda vez que trocava, primeiro eu via ver para onde aquele outro foi, Uhum. né? O cara saiu. Você gera duas oportunidades, né? Isso, Para isso. onde ele foi e quem chegou aqui Isso. nesse novo lugar. Então, olha, o cara saiu da empresa A, foi para B. Então, eu vou lá na empresa B e vou voltar na empresa A, porque se ele me fechou a porta na empresa A, e agora eu tenho a porta aberta. E ia para B tentar abrir a porta de novo, né? E, cara, cria um outro robô, que esse é muito louco, né? Que é o seguinte, é um robô de conexão. Aí você fala, cara, você fazia isso? Fazia, por quê? Porque eu precisava conectar um volume de pessoas para gerar o pipeline. Então, meu robô de conexão fazia a média de 600 conexões por dia. Dessas 600 conexões, metade respondia, Hum. né? Respondia a conexão. Bela taxa de 300, né? conversão, hein? Ó, eu tô falando em Conexão é boa a 12. conversão. 2013. Aqueles in message lá é que é Isso. terrível. Aham. 2013. E eu sempre respondia pessoalmente todas as conexões. Teve uma que eu respondi e que eu fechei com um banco, porque eu respondi 1h da manhã. E o cara falou, qualquer fornecedor que me responde 1h da manhã é o cara que eu quero sentar para trocar ideia. Então fica a só. dica aí. Você quer automatizar tudo? Nem tudo tem que ser automatizado. Caramba, que legal. É isso, cara. E aí, conta aí do curso, cara. Como é que o curso vai endereçar essa questão do RFV que o Denis comentou aqui? O pensamento é muito em relação à segmentação, né? O ideal seria se a gente tivesse, né, principalmente quando a gente tem clientes assim que tem uma base de clientes ali de 12 milhões de nomes, né, de diferentes pessoas. Então, seria muito bacana se a gente tivesse condição de falar individualmente com cada um, mas a realidade dos fatos é que a coberta é curta, né? Então, eu não vou conseguir fazer isso, né, sem ter um alto custo. Então, eu preciso conseguir identificar de uma maneira estratégica. Então, por exemplo, eu sei que o Robson está totalmente ligado à academia, fazendo várias flexões por dia e Fitness tomando agora? whey Veio protein aí. pra caramba. Então, eu já consigo identificar um padrão de comportamento e eu preciso usar, né? Eu como um fornecedor para o Robson, tentar aproveitar essas características e me comunicar com ele através dessa forma. Certo. Ah, não, o André, ele tá mais sedentário e tal. Então, talvez Sacanagem. só um então, exemplo. em pleno É só ano um de Copa do exemplo. Mundo. Só um Ele nem exemplo. topa jogar futebol. Você tem razão, ele tá sedentário. Pô, André, Denúncia ao vivo, hein? Fugindo da convocação em pleno ano de Copa do Mundo. É só um exemplo, tá? Então, nada pessoal. Fake, então, é fake, é é fake. fake a Mas do informação. Robson é verdade. Foi Então, já aí, pode aí. ser um influenciador fitness. Então, assim, olhando para as características suas, como que eu posso me conectar melhor com você? E da mesma forma que você está muito fitness, outras pessoas também estão reproduzindo esse tipo de comportamento e eu preciso me aproveitar disso para me conectar com elas da melhor maneira. O RFV, que é uma modelagem que a gente faz lá na Just de recência, frequência e valor, ela acaba sendo uma estrutura que permite a gente conseguir organizar os clientes. Quais são os clientes que são mais relevantes? Quais são os clientes que têm o potencial de crescer? Quais são os clientes que a gente precisa dar um carinho aqui para eles para que eles não abandonem a companhia? Então a gente consegue olhar por esse sentido e tem também outras formas de segmentar. Só falando rapidamente, então, que nem você olha, você tem a segmentação que ela é demográfica, então, de região, mas você tem que também pensar de outras formas de olhar. Então, eu posso olhar por região, esse cara está em São Paulo, esse cara está no norte, esse cara está no nordeste. Eu posso olhar também segmentações como quem são cidades litorâneas. E aí você vai passar pelo Brasil inteiro de cidades litorâneas e você tem coisas que estão relacionadas a pessoas que vivem em cidades litorâneas, cidades do interior. Então, você tentar pensar não só essa forma mais cartesiana que a gente já usa, que é gênero, que é localidade, outras formas de olhar a localidade, outras formas de pensar e a maneira como a gente coloca. Eu fiz 40 anos faz pouco tempo, então, a pessoa que está chegando nos 40 começa a pensar de uma maneira diferente. Como que eu consigo me conectar dependendo do tipo de produto que eu vendo? Então, é um pouco desse pensamento aqui em relação à segmentação de uma maneira geral. Ô, Vini, que dados que dá pra gente pegar que ajudam a trazer mais essa contextualização? É muito relativo, isso vai ter que ser muito ligado ao tipo de negócio, o que você tem a se propor. Então, que nem se eu estou vendendo uma geladeira, eu tenho. É um tipo de característica, né? Eu não vou comprar uma geladeira todo ano, vou comprar uma geladeira que, até por experiência que a gente tem aqui, sabe, a média de 7 anos de uso dessa geladeira, até que a pessoa troque ou de repente passe para uma outra pessoa. Agora é diferente se eu estiver vendendo uma bebida alcoólica ou não, sabe? Então, vai depender Da muito da fitness. natureza. isso. Ou produto
somos fitness. Isso. Não, bebida fitness. Aham. Aqui Então, ó, nós somos da saúde. patrocinadores de suplementos aqui, ó. Já temos um influencer. É isso. Cadê o Pix Marcas Fitness? Ó, eu tenho 31 mil seguidores no LinkedIn, fica a dica. Olha aí, ó. A gente, nessa brincadeira fala de RFV, fala de clusterização, que ele falou de Sim. comportamento, né? Dos nichos de comportamento. A gente pode entrar aqui com os modelos de propensão daquela pessoa ou daquela empresa a repetir uma ação. Então, propensão de compra, Sim. de comprar, recomprar o produto. Best offer também, né? Propensão de similaridade. Aí, quando você tem as duas, qual que é a best offer, então, que você tem para oferecer para a pessoa? Então, acho que essas variáveis, elas vão de acordo com o negócio e a interpretação delas também. Então, por exemplo, numa camada de recência, frequência, valor aí que a gente falou, você tem um topo de pirâmide. Esses são os clientes mais recentes, mais frequentes. Se eu estiver numa indústria automotiva, por exemplo, eu quero mimar esses clientes, eu quero que Claro. eles estejam próximos, porque ele tem uma recompra daqui a 2 anos. Se eu estiver vendendo game, eu sou agora o cara do Candy Crush. Se ele tem uma alta recência, uma alta frequência, ele viciou no meu produto, eu não preciso mais falar com ele, meu Claro. trabalho com ele está feito. Eu vou atuar lá na base da pirâmide para trazer essas pessoas para cima. Dopamina. Então, a modelagem, ela te dá o mapa, a estratégia que você vai aplicar em cima é muito de acordo com o Perfeito. negócio. Cara, a gente tá quase chegando naquele momento. Aquele momento. Mas antes daquele momento, eu quero pegar um negócio que ele falou aqui, cara. Polêmica. Não é polêmica, é o seguinte, ó. Se você Uma imagina. polêmica. Não, você vai trazer ela. Mas eu quero trazer esse ponto que é interessante. Muitas empresas têm dificuldade de criar uma área de inteligência comercial ou de inteligência empresarial. Certo. Resumindo, CMI. né? Os gringos, né, chamam de CMI. CMI. Mas o que é inteligência comercial ou inteligência empresarial? É a leitura de sinais. Sinais que vêm dos dados. Sinais fracos e sinais fortes. Quer ver um exemplo de sinal que poucas pessoas ignoraram e que está mudando muito o mundo? A canetinha. Canetinha, opa. A canetinha, né? Os remédios emagrecedores, lá o GLP-1, né? A família do GLP-1, está mudando várias indústrias. Só que não é um fenômeno de agora. Ele não começou agora. Agora ele ficou popular, porque caiu a patente lá dos produtos e tal, mas ele é um fenômeno que começou a ganhar momento, assim, para quem acompanha, durante a pandemia. Que foi quando as pessoas passaram a ter tempo para pensar na vida, e as pessoas passaram a se preocupar com a saúde. E teve, pelo menos no meu caso, eu comecei naquela época, eu comecei a ver que as pessoas que morriam de Covid, elas tinham uma coisa em comum, a maioria, Comorbidades. obesos. Né? Porque a obesidade é uma doença sistêmica, é uma doença, tá, gente? Tem gente que fala que não, que é só você fazer academia e tal. Não é bem assim, né? Tem um negócio que precisa de tratamento médico mesmo. Tem o que é relaxo, também existe, Isso. mas tem o que é doença. É isso, tem que né? ser tratado. Tá assim, 1 quilinho acima do peso, isso é normal. Mas se você tem uma obesidade e ela é resistente, né? Que é aquela coisa que você faz dieta e não melhora, etc. É porque você precisa realmente de uma assistência. E esses medicamentos trouxeram um novo comportamento. Esse comportamento mudou restaurantes, tá mudando supermercados, Completamente. tá mudando as fábricas de roupa, tá mudando indústrias inteiras. Mas dava para capturar. Mas tem um caso interessante de um super conhecido aí, a gente não vai revelar nomes, mas super conhecido, é de você que a gente tá falando. É de você que eu tô falando. A gente almoçou junto esses dias. E ele me falou, né? Ele trabalha numa grande indústria aí de bebida, de venda de cerveja. E ele falou que a conversa há 2, 3 anos na indústria é a mudança do comportamento, que vinha já sendo feito pela própria molecada, geração, molecada nova, que já não é aquela, igual eu quando tinha 15 anos, que sentava para tomar cerveja e vamos fechar um engradado no bar, e essa era a meta do dia. Eu confesso, eu já fiz isso na calçada. O comportamento mudou, então já existia uma preocupação com isso, e quando vem pandemia e caneta, aí mudou completamente. Então existe, obviamente, o pessoal estudando de forma global, cara, como é que isso está impactando a nossa indústria, porque o impacto é grande. E aí quando ele chega em casa, ele passa o dia fazendo isso, e aí quando ele chega em casa com essa dor de cabeça, a esposa dele trabalha num laboratório de caneta. Eu falei, enquanto eu tô ali sofrendo nos meus estudos, ela tá ali lucrando no momento que, né, independente de qual marca aí, Dá pra dizer que essa família é equilibrada, né? Um vai diminuindo a renda porque o negócio não tá indo bem,
porém o outro tá Isso, e crescendo a renda. literalmente, ele falou, os bônus no final do ano estão começando a ficar distorcidos agora. É isso. Na crise tem os que choram e os que vêm de lenço, né? Não tem jeito, né? Acho que essa mapear comportamento tem a ver com olhar para dentro da base de dados e mapear o comportamento daquele cliente. Se a gente voltar 20 anos atrás, banco, né? Putz, até hoje eles fazem isso, mas há 20 anos atrás, caiu 50, 100 mil reais na tua conta. Pô, nunca cai 50 mil na minha conta do Nossa. nada. Se cai um Pix na minha É. conta, uma hora depois, eu lembro de fazer programação de Isso. colocar no Outlook do gerente, ó. Teve uma movimentação financeira muito fora do padrão, seja de depósito ou de retirada de grana, né? Tirou de um investimento um valor muito alto. A gente colocava uma agenda no gerente daquela pessoa, no gerente daquela conta, ó, daqui uma hora para ligar para aquela pessoa. Então, o telefone daquela pessoa tocava dali uma hora. Então, essas mudanças de comportamento, é legal você olhar para dentro da tua base, para a empresa, para o mercado, e também né, a atmosfera, né, o ambiente que você vive como indústria, como empresa, porque hoje as coisas são muito integradas. Né? É isso. E, cara, a gente vai falar daquele momento, mas Aquele você tem a momento. polêmica. Tem uma polêmica. Vai, Então, Jesus, essa manda. polêmica- Momento Eu polêmico. fiquei preocupado quando ele começou a falar sobre canetinha e tal. Ele falou, pô, vou falar do meu quilo a mais aqui pelo amor de Deus. ia me Não, expor. eu acho que a polêmica é outra. Vai lá, solta essa polêmica Mas aí. pode se expor se quiser. Vamos, Estamos aqui para isso. né? Andou correndo por aí uma tirinha no LinkedIn. Tinha duas pessoas, uma tava passando o bastão pra outra e a outra ali na linha de chegada, né? Que era uma pessoa tava com a camisa construção de marca, correndo pra caramba, e ela tava aqui com o bastão da venda, passando o bastão da venda pra pessoa do vendedor. modelo de atribuição do último clique. Ah, tá. O famoso last click. Exatamente. Não dá. E aí, como você fala bastante, Denis, já vi outras aulas suas de modelo de atribuição, puder esclarecer essa jornada aí pro pessoal, né? Entender como que isso funciona e quais são as armadilhas pra gente evitar pra fazer o... Quando a gente tenta responsabilizar, né? Quando a gente tenta responsabilizar algo, né? É difícil você achar um culpado só para tudo, né? Boa. Quando a gente fala de uma conversão, né? Que é isso que a gente está aqui buscando, a conversão de uma venda, né? Quem foi o responsável por aquela venda? E o pessoal começa a olhar, pô, você clicou no Google, que é o mais comum aí, e comprou no site. Então, o Google foi responsável por aquela venda. Mas se você olhar antes disso, a pessoa viu lá aquela propaganda na TV, ou viu num outdoor, ou viu num ponto de ônibus, ou leu num conteúdo digital, ou foi acessado via as redes sociais, até que lembrou do problema que tinha para resolver, buscou no Google e fez o clique, fez a compra. Então, dependendo do produto, e aí eu acho que aqui de novo é importante conhecer cada business, tá? Não pode tirar isso do contexto. Você tem diversos modelos de atribuição àquela ação. Então, aquela venda ela foi responsável por uma combinação de fatores, ela foi mais responsável pelo último fator, às vezes é uma promoção, um cupom e tudo mais, e eu nunca quis aquele produto, mas por aquele, né, por aquela... Daquelas condições que Daquelas foram condições, geradas, né? aquele reach que eu recebi, né, aquele impacto que eu recebi final, aquilo fez eu mudar de ideia. Então, os modelos de atribuições permitem você colocar pesos para diferentes situações. Uhum. E o mais comum, quando entrou essa era de mídia de performance muito forte, aí estamos falando já de uns, talvez 10, 12 anos atrás, é esse modelo do last click, né? O last click. Qual foi o último clique que a pessoa deu no digital, no mundo digital, e que fez ela executar a compra. E você otimizava as suas campanhas olhando o last click. Aí, de novo, para diversos business isso sempre funcionou. Eu lembro de atuar, mas não para todos. Eu lembro de atuar numa mesa de performance dentro de um banco e a gente ali estava fazendo venda de seguro viagem, um dos produtos do banco. Então, o que a gente fazia, né? Clusterização, Sim. RV, carteira, olhando o cartão de crédito, todo mundo. Pô, a pessoa comprou uma passagem aérea, seja em que companhia fosse, agência de viagem e tal, vamos abordar ela com um produto seguro viagem, porque está dentro do contexto. E quando você fala de produto seguro viagem, eu esqueci de comprar o seguro. Compra lá, taxa pequenininha. Então, o last click ali super funcionava. A otimização pelo last click super funcionava, porque o contexto da pessoa era muito bom. Aí, pô, parabéns, Denis, você é ótimo, tá aqui teu parabéns, teu tapinha nas costas por causa disso. Agora eu quero vender seguros B2B. Ih, Aí lascou. você fala, pô, legal, vamos pôr seguros B2B. Tá. Na mesma metodologia, a gente começa a falar, mas Seguro de eu não vou comprar novo. seguro para minha empresa, pro meu espaço, pro meu escritório físico, clicando numa propaganda na internet. Eu quero... Não é de Talvez o Word, né? comportamento é diferente. Não, é aqui, vamos no digital, etc. Colocamos a campanha no ar, pau comendo, muito clique, nenhuma conversão. Qual que era o modelo de atribuição? Last click. Isso. Denis, tua performance é uma porcaria, teu time não presta, não sei o que lá.
Tá todo mundo vendendo isso no banco. Olha as agências, estão batendo recorde de venda. E aí você olhava, cara, mas eles estão batendo recorde de venda porque a gente está aqui Isso. impactando a pessoa, gerando interesse nela. Como ela tá ligando pro gerente da loja e falando: Lógico. opa, recebi uma oferta aqui, queria falar com você. É bom, não é? E vou fechar no B2B isso daí. Uhum. E o Vou fechar no tradicional, do vou lá no meu tradicional, vou lá no gerente. meu gerente, É. porque, cara, é um negócio para minha empresa, né? Não é uma decisão de clique, não é uma compra online. Eu preciso assinar um contrato. Às vezes eu preciso falar com alguém dentro da empresa, compras financeiras e tudo Eu mais. nem sei o que eu vou pôr no seguro, por exemplo, a minha mesa tá no seguro. A mobília, o É. espaço, é contra o que o seguro? É incêndio, é roubo, né? Isso. Então, enfim, a gente foi muito massacrado como mesa de performance para esse tipo de produto. E aí, em algum momento lá, tinha um feriado pela frente, eu falei para desligar as campanhas. Desliga as Entendi. campanhas, desliga tudo. Vamos ver se os gerentes continuam vendendo. E aí Aham. cai a venda lá na ponta. Aí eu falo, opa, é verdade, vamos colocar a campanha aqui, mas mudar a forma de mensurar. Não é mais last click, é a sua participação naquele tipo de produto. Oportunidade de venda. Cara, veio um saudosismo aqui. Eu Ah. discutia isso diariamente, era o meu arroz com feijão, né, na época do marketing digital. Mas eu não vou falar que dessa água eu não beberei jamais, mas, cara, eu não sinto saudade dessas discussões. E Eu vou não te falar temos que é tempo mais para nada. Vamos Vamos para aquele momento? aquele aquele momento. momento. Meus caros Denis, meus caros Vinícius, não sei se deveria estar falando isso no plural, então vamos falar de novo. Não, cara, lembra que a gente estava falando que agora, no tempo da IA, você falar com erros de concordância, escrever errado, É é a forma verdade. como Mas prova olha que só, você é humano. Mas você usou caros, mas Denis e Vinícius acaba com S, então já tá É. no Tá no plural. plural, né? Tá no Tá no plural, já plural. tá tudo certo. Então, Isso. Aí ia maravilha. falar E que você Jesus acertou também. a concorrência. Diz o Zintec, vem aí. Vem aí. Muito bem. O mote do nosso podcast é pequenos hacks, grandes escalas. Então, nossos convidados são desafiados a falar todos os pequenos hacks que eles fazem para aumentar a sua Todos produtividade. não, porque aí não tem tempo para todos. Só. Umzinho, ou no máximo 2. Máximo 2? É. Seja no pessoal, seja no profissional. Vamos Tanto começar no com o Vini? pessoal. Vou começar Essa com... fera aí, bicho. Cara, depois você tenho medo conta de da luta contar. com o Pitbull Ah, também. tá bom. viu? Ah, boa. Ah, Eu vou contar aqui, eu tenho até medo de como isso pode ser interpretado, mas tá valendo. São 2. Um é o seguinte, teve uma vez que a gente estava fazendo um projeto lá, numa empresa de bebidas lá fora do país, e eu tinha uma apresentação importante para fazer. Mas você gosta de trabalhar com empresa de bebida, hein? Todos os seus exemplos são esses aqui. Parece que bebe muito, mas nem é. Não. E aí, eu tinha uma apresentação ali para fazer e tal, e tava ali, tava combinado lá, já tava organizando as coisas ali no final. Eu fui ligar na tomada e percebi que eu tava sem adaptador internacional. E aí foi terrível aqui, enfim, resumindo a história, assim, no final eu consegui achar um jeito, né, sair na rua para tentar procurar alguma coisa, mas consegui resolver ali improvisando, no final deu certo. Depois desse dia, não sei se você sabia disso, eu passei a ter, eu tenho tudo na minha mochila. Então é que na minha mochila é pesada pra caramba, então tem teclado, tem cabo. Teve uma vez que a gente estava numa reunião com vou falar de outra empresa da indústria automotiva, né? Perfeito. E aí a gente estava apresentando lá para o presidente do grupo, tal, não estava conseguindo conectar, eu já me saco um cabo HDMI a gente vai apresentar essa agora. Então assim, minha mochila ela tem bastante coisa, né? Então, Vini não passa perto. Se precisar de uma chave De roda, aí o cara tira a agora, chave aí ele tira estrela, né? da mochila do notebook dele, isso é verdade. Perfeito. eu vou O na inspetor edição eu vou bugiganga. pegar uma chave de fenda. Pera aí. Calma, mas eu tenho certeza que você, Edição. não tem um negócio que eu tenho na minha. O quê? Lá vai. Medidor de pressão de pneu. Eita. Medidor de Olha pressão de só. pneu. É, Falar que meu irmão anda com desse no carro. eu tenho. Eu Por nunca quê? entendi por quê. Porque quando às vezes você viaja para outros países, lá o negócio que enche, né? Ele não tem o medidor. Então você não sabe quanto Olha você está só. colocando no carro de pressão. Aí Aí, ó. eu tenho um medidor de pressão de pneu. Mas amarra na tua mala de viagem isso, não precisa Ah, eu carregar carrego todo na dia. minha pochete, que a minha pochete tem chave de fenda, canivete e medidor de... Então, tem tanta coisa que, olha, eu vou te falar, não dá pra colocar o medidor, mas fica. No carro tem um. No carro Tá tem bom, um. olha aí, ó, achei o nerd, cara. Olha É isso, igual só, eu. Que loucura. Aí. E agora eu vou passar para ele. Passa pra O seu ele, já depois demorou muito. É, vai lá. Conta aí, cara. Pequenos hacks. Cara, eu até estava pensando aqui, tem muitas coisas que eu acho que a gente faz no natural, eu não sei se isso é exatamente um hack, Aumenta assim, a né? produtividade, é um hack. E aumenta a produtividade. Tem agora eu vou passar vergonha também, mas eu tenho uma mania, essa é uma mania que eu faço todo dia aí,
que antes de começar a trabalhar, né, quando eu abro o Note ali e vou tá bom, agora vamos começar o dia, eu tenho um TXT, eu tenho um Hum, notepad, né, uhum. literalmente um TXT, uma tela em branco que eu vou lá e coloco assim, qual que é o to-do do dia, assim, qual é o entregável que eu não posso terminar o dia sem. Perfeito. E aí 2, 3 coisas, 4 coisas que, ó, esse dia não pode acabar se eu não fizer essas determinadas coisas. E 99% das vezes são as coisas do trabalho, mas às vezes pode ter ali um imposto de renda, sei lá, ó, não, hoje tá vencendo o prazo, não posso tirar isso da frente, mas a maioria das coisas do trabalho. Isso me dá foco, porque quando você entra às vezes no turbilhão ali do dia da operação, né, vai te chamando para um lado, para um outro, o cliente que liga, um colaborador que quer bater um papo, e às vezes te tira o foco, vai chegando 2, 3 da tarde e você não focou naquilo que tinha que focar no dia. Então, eu tenho essa mania aí há algum tempo já e consigo, na maior parte das vezes, não é 100%, mas na maior parte das vezes, terminar o dia com aquilo que tinha que ser feito, feito. Beleza, e Perfeito. todo o resto em volta daquilo a gente corre atrás. Show de bola, não temos tempo mais para nada. Muito bom. CRM Inteligência de Dados é o curso da Builders by SkyOne em parceria com a Just a Little Data. Acesse já e nos vemos na próxima.